Negócios com Impacto. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Negócios com Impacto, um podcast da Renascença em parceria com a Católica Lisbon School of Business and Economics. Esta semana trago uma empresa que calcula pegadas ecológicas, é a Zero Pact, e comigo está o fundador, o João Pedro Morgado. Muito bem-vindo, João Pedro. Obrigado. Desde já começo por perguntar o que é que faz a Zero Pact, mede pegadas ecológicas, é isso? Ajuda outras empresas? Exato. Antes de mais, obrigado à Católica e à Renascença pelo convite. A Zero Pact faz o cálculo da pegada carbónica de produtos. Ou seja, todos os produtos que nós temos, que vestimos, que consumimos, têm uma pegada carbónica associada. E esta pegada carbónica tem vindo a ser especialmente difícil de calcular, porque se pensarmos, por exemplo, um par de calças pode passar por 70 países. Portanto, requer muita informação e esta informação está altamente dispersa por vários stakeholders ao longo da cadeia de valor. Portanto, o que nós fazemos é nós recolhemos toda esta informação de uma forma automática e depois disponibilizamos isto num formato muito simples, com uma linguagem muito acessível para que tanto as marcas como os próprios consumidores consigam, seja, consumir esta informação e perceber o impacto das suas compras. Portanto, isto aparece depois no acto de consumo, pode aparecer num site, pode aparecer numa etiqueta na roupa física, pode ser num relatório de sustentabilidade, enfim, depois a utilização depende da própria marca como é que quer usar. Antes de perceber como é que funciona toda essa rede para conseguirem essa informação, vamos ao início e perceber como é que, João Pedro, surgiu a ideia de investir nesta área e de avançar com o negócio para esta área. Sim, a Zero Pact surgiu um bocadinho pelas experiências que os três co-founders tinham, que são bastante diferentes, mas que se complementam bastante bem. Eu tirei gestão na Católica, depois empreendedorismo, mestrado também na Católica, depois tive uma carreira, comecei em energias renováveis e depois estive sempre muito ligado a startups e a tecnologia, ao setor tecnológico. O meu sócio, também na Católica, que conheci no primeiro dia de aulas, portanto uma coincidência engraçada, depois ficou para a vida. Também estou na Católica, mas depois segui um percurso bastante diferente, private equity, e depois acabou nos últimos anos por estar muito focado num setor novo, que são os créditos de carbono, na área da sustentabilidade, e foi ele um bocadinho que me trouxe para este mundo da sustentabilidade. E depois temos o terceiro co-founder, que é o João, também João, que é o nosso co-founder técnico, portanto é a pessoa que tem vindo, é o nosso CTO, é a pessoa que desenvolve a tecnologia em si. E como é que isto surge? Nós basicamente, os três queríamos construir algo tecnológico na área da sustentabilidade. Não sabíamos bem o que, na verdade. Mas porquê a sustentabilidade? Por ser algo que começava a ser necessário e ainda não estava muito explorado? Exatamente. É exatamente o seu ponto. Ou seja, nós sentíamos que a tecnologia, em muitas outras indústrias, já está bastante desenvolvida, há muitas empresas a fazê-lo. Na área da sustentabilidade sentimos que ainda havia muito a explorar. Ainda havia muitos processos manuais. Em que ano é que foi? Começaram a... Isto foi o ano passado. Portanto, nós lançámos a primeira versão beta do nosso software em setembro do ano passado. Ok. E obviamente tivemos uns meses antes mas disso a para ideia também do ano passado, no portanto, início. Sim. Portanto, a seguir tivemos ali 9 meses para estudámos bastante, ou seja, o nosso trabalho foi um bocadinho à volta de falar com várias empresas, várias marcas, vários departamentos de sustentabilidade. Para quê? Para tentarmos perceber um pouco quais são as dores destas empresas, onde é que nós conseguimos ajudar com tecnologia. E rapidamente percebemos que todas as empresas, marcas que têm produtos físicos, tinham uma grande dificuldade, que era fazer o cálculo da pegada carbónica dos seus produtos, mas que depois essas próprias marcas sabiam que isso representava no total das suas emissões enquanto empresa entre 70% a 90% das suas emissões totais. Está relacionada com o produto. Mas eles não tinham como calcular. Um bocadinho por aquilo que eu disse anteriormente, é muita informação, muito dispersa, feito de uma forma manual. O que é que acontecia? Contratar imensos consultores, ficava caríssimo, portanto não havia manpower para tudo isto, e era extremamente moroso. Portanto, acabavam por não conseguir dar resposta a tudo isto, e nós achámos que esta seria uma boa forma de nós trabalharmos. Portanto, desenvolvemos, na verdade, esta parte do cálculo carbónico de uma forma automática, e fomos os primeiros a fazê-lo. Portanto, extraímos toda a informação das bases de dados de uma empresa, pode ser no site de uma empresa. Normalmente, quando vamos ao site fazer uma compra, tem sempre lá a composição do produto, de onde é que é produzido, por aí fora. Nós extraímos toda essa informação, e depois também nos ligamos a bases de dados que a própria empresa tem, normalmente softwares de gestão, ou bases de dados soltas, às vezes é que seja, muitos deles assim menos organizados, tem muita coisa solta. Nós puxamos tudo para o nosso algoritmo, e depois isso, no fim, dá um resultado. Foram vocês que construíram o algoritmo. Como é que se dá esse processo? Vocês estudaram o mercado
mercado, o que é que o mercado precisava e depois como é que chegam à ferramenta que utilizam, ao cálculo, digamos assim. Sim, o nosso cálculo como é que é feito? E o nosso cálculo, e aí também temos uma pessoa que é especialista em análise do ciclo de vida, que é assim que se chama a metodologia do cálculo de uma pegada carbónica de um produto. Vamos buscar uma pessoa, não da Católica, do técnico neste caso, que já fazia isto há muitos anos, em consultoras, na PwC, na Mazars, que é o Rodrigo, e esta pessoa ajudou-nos a construir este algoritmo. Como é que isto funciona? Ou seja, o que é um cálculo de uma pegada carbónica? Esta análise do ciclo de vida é uma metodologia que aquilo que fazemos é basicamente desconstruir uma cadeia de valor num produto. Uma cadeia de valor de um produto típica é constituída por a extração da matéria-prima, ao fabrico, à distribuição do produto, ao packaging, até à parte que é da responsabilidade do cliente, que é a fase de uso e a fase do final de vida, e por baixo de cada uma destas etapas há momentos onde há emissões, e são esses momentos que nós temos que identificar. Depois fazemos corresponder estes momentos a um fator de emissão, isto é um bocadinho mais técnico, mas são bases de dados científicas que nós subcontratamos, e fazemos o match, e aqui nós realmente conseguimos perceber qual é que é o impacto de um produto. Então, até chegarmos ao cálculo, ou seja, essa agregação dos dados é feita de forma manual? Não. É tudo automatizado? É tudo automatizado, ou seja, e esse é um bom ponto. Ou seja, o que nós fazemos é, e agora podemos pensar, minha camisa, não é? Vou comprar a uma loja qualquer, eu tenho lá algum par de informação, mas para terem noção, uma camisa destas eu tipicamente preciso de entre 70 a 150 inputs de informação para fazer o cálculo desta camisa. Okay. Obviamente que no site, se eu apenas tiver acesso ao site, eu não vou ter acesso a toda a informação. Portanto, há aqui alguma informação que eu vou ter que estimar. E aí entra o tema da inteligência artificial. Fazemos estimativas, algumas destas estimativas já estão mapeadas e definidas como fazê-las pela Comissão Europeia, outras não, portanto somos nós que criamos regras, vemos com base em estudos científicos, etc., para fazer essas estimativas, mas depois com acesso ao nosso portal, que todas as marcas que trabalham connosco têm, podem ir lá e corrigir os valores, se necessário, quando, por exemplo, uma das marcas que estávamos a falar no início, a Diverge, os pesos de um sapato 32 é diferente de um 34 e de um 36 e de um 46. E quanto maior o peso, maior a pegada, obviamente, é mais materiais. E eles quando vão corrigir, percebemos que realmente o algoritmo tinha feito exatamente certinho à grama. Portanto, ou seja, o algoritmo está cada vez mais inteligente, mas há sempre formas da pessoa ir lá e corrigir. Mas a diferença é, em vez de eu estar a inserir manualmente todos os 70 inputs para cada um SKU, aquilo já vem preenchido. E depois corrige aqueles que... Estava a falar da Diverge, porque comentávamos no início que trabalha já com empresas que também já passaram aqui pelo Negócios com Impacto na primeira temporada, nomeadamente a Diverge e também a Chulé. No caso dos clientes, como é que funciona? Eles contratam a Zero Pact e depois o que é que acontece? E como é que nós funcionamos? Nós temos um modelo, nós somos um software as a service, portanto é um modelo de subscrição, com um custo relativamente baixo comparativamente ao que existe ao dia de hoje, que é feito de uma forma manual. Estamos a falar de uma subscrição da Netflix, portanto é bastante barato. E depois, basicamente, o que acontece, por exemplo, depende um bocadinho como é que eles têm informação. No caso dos dois que referiu da Chulé e da Diverge, se não estou em erro, são 2 sites em Shopify. Portanto, o que nós fazemos, nós temos uma app para Shopify, portanto é literalmente um plug and play, fazer um download de uma app e não tem que fazer absolutamente mais nada. Nós depois vamos buscar aquela informação toda automática, toda essa informação entra no nosso algoritmo sistema. E é devolvido depois um resultado, de uma forma muito visual no site, nas páginas do próprio produto, em que se a pessoa mudar o tamanho, vai mudar também o resultado, aparece lá a pegada e depois tem mais informação, portanto se a pessoa quiser saber exatamente como é que está segmentada a informação, que percentagem é que pertence à matéria-prima ou não, portanto de uma forma muito visual, muito educativa, e esse é o principal objetivo, é não complicar uma coisa que é um conceito novo para muita gente, é torná-lo muito simples. Há pouco falava da dificuldade com a regulamentação, porque há a parte que é regulamentada, outra que não, e que tem de ver estudos científicos para isso, sendo que a questão do uso da inteligência artificial ainda está longe de ter a regulamentação ideal. Aqui, no caso, não tem tanto a ver com a inteligência artificial. Esta regulamentação que eu estou a falar é uma regulamentação que vai entrar em vigor na União Europeia a partir de 2027, para nos próximos anos, que se chama Digital Product Passport, que basicamente é o quê? É todos os produtos que são lançados têm que ter um género de uma etiqueta, como aquela que nós temos hoje na nossa roupa, mas com muito mais informação. Muita dela virada para ESG, portanto para a área da sustentabilidade, para a parte social, uma ótica de dar transparência sobre como é que este produto foi feito.
por onde é que passou, que tipo de empresas é que lá trabalharam, que tipo de pessoas é que estavam ali, se estavam a ser bem cuidadas, menos cuidadas, se havia igualdades, etc. E também o impacto ambiental daquele próprio produto. E esta regulamentação é que ainda não está totalmente definida, estamos neste momento a trabalhar nessa, aliás, nós fazemos parte do consórcio a nível europeu que está a implementar já um piloto já com mais de 100 empresas, para testar isto no mercado. Portanto, ainda não é uma coisa fechada, ainda há algum trabalho, um caminho a percorrer para conseguirmos ter aqui tudo isto fechado. Portanto, agora, no vosso caso, a ideia surge no ano passado, já aqui mencionámos 2 clientes. Como é que vendem, como é que se dá a primeira venda da ideia, quando é que conseguem os primeiros clientes? Foi aqui uma rede de contactos da universidade que ajudou? Também foi, aliás, a primeira marca com quem trabalhámos era um colega meu da Católica, e o primeiro investidor que conseguimos também era um colega meu da Católica, portanto a Católica deu-nos aqui uma certa rede de contactos que nos ajudou bastante. E depois foi muito à volta bem, no início foi muito network, portanto amigos ou amigos de amigos que tinham marcas mais pequenas que nos permitiram... Mas ofereciam-se para testar? Completamente, sim. Era freemium, ou seja, era uma versão beta, portanto, uma versão beta por definição é mais instável, pode ter ali alguns problemas, por acaso não houve assim nada de maior, mas que nos ajudaram ali a melhorar o produto, a ter ali um produto mais sólido, portanto não cobrávamos nada, o que é muito normal na fase inicial. Quando é que começaram a cobrar? Começámos a cobrar já este ano, a marcas. Por exemplo, nós começámos a trabalhar, quando começámos a trabalhar com marcas um bocadinho maiores e já não estávamos numa versão beta, começámos a cobrar, portanto, os últimos 6 meses já temos cobrado. Temos, por exemplo, agora eu não sei quando é que esta vai para o ar, mas se calhar já vamos ter o El Corte Inglês Live, e para uma marca que lançou há menos de um ano já ter um cliente, embora seja um piloto, com o El Corte Inglês, uma marca que leva a sustentabilidade bastante a sério, portanto, que dá aqui uma certa credibilidade àquilo que nós fazemos e à forma como calculamos. E também mais visibilidade. E bastante mais visibilidade, exatamente. Em termos de recursos humanos da própria empresa, uma vez que é um método de trabalho muito instrumentalizado, com a ajuda da inteligência artificial, quantas pessoas é que têm a trabalhar? Nós neste momento temos 5, seremos 6 agora muito brevemente, e depois até ao fim do ano estamos agora a fechar uma ronda de investimento e queremos chegar a 12 pessoas. E como é que se dividem? Temos, bem, maioritariamente tecnologia, depois 2 pessoas na área de sustentabilidade, e agora queremos também começar a ter mais pessoas comerciais para começarmos a abordar outros mercados. Porque a beleza deste modelo de negócio da Zero Impact acaba por ser, não há barreiras à expansão internacional, ou seja, não tem que mudar minimamente o meu software, nem a fórmula de cálculo, porque nós utilizamos uma metodologia reconhecida internacionalmente, o nosso software é exatamente o mesmo, portanto é apenas uma ótica comercial. Ir para vender a uma empresa da Dinamarca, do Vietnã ou dos Estados Unidos é igual a vender a uma empresa portuguesa. Para já trabalham só com empresas portuguesas? Não, por acaso até tivemos umas empresas que vieram ter connosco, mas sim, maioritariamente portuguesas. Nós trabalhamos com já mais de 40 empresas e temos 2 estrangeiras. Portanto, todas as outras são portuguesas. De onde? São de Espanha, portanto não são muito longe. Sim, mas já é mercado internacional. Já é mercado internacional. Mas o objetivo então é alargar mais? Tem alguma meta para este ano? Alargar que país é que gostava de... Sim, nós estamos, vamos começar pelos países nórdicos. São países já com um nível de educação no que toca à sustentabilidade bastante superior ao resto da Europa, até porque a Europa também está a ser um bocadinho mais pressionada e as marcas europeias estão a ser mais pressionadas pelos próprios consumidores, são mais exigentes no que toca à sustentabilidade, e os países nórdicos têm já marcas muito preparadas para isso. Portanto, achamos que é aí o caminho, Dinamarca, Noruega, Finlândia, mesmo Bélgica também. Qual foi assim a maior dificuldade nestes últimos meses? Foi a parte do estudo, a parte do primeiro serviço que prestou, de passar a que fosse um serviço pago? Essa também é difícil, mas foram várias. Fazendo aqui um exercício para o passado, eu diria que as nossas dificuldades, na verdade, eu acho que são muito comuns a várias empresas no nosso estágio, e principalmente nesta altura, no ano 2025 em que estamos. Primeiro será a atração de talento, no nosso caso um bocadinho especializado, no caso IA, inteligência artificial, há muita procura por esse tipo de talento, portanto o preço é altamente caro e obviamente nós somos uma empresa com recursos mais limitados do que uma Google ou um Facebook, portanto torna-se difícil atrair estas pessoas para empresas com os nossos recursos financeiros. Portanto, esse foi o primeiro um grande desafio que tivemos e ainda temos. Depois diria que a parte do levantamento de capital também é sempre, eu costumo dizer que é um full-time job em cima do full-time job que já temos de criar a empresa. A parte educativa, na verdade nós tivemos que introduzir aqui um conceito novo. As marcas já sabiam, na verdade, o que era um cálculo de uma pegada carbónica, mas não faziam ideia como é que era o processo
para calculá-lo, nem como comunicar isto de uma forma simples aos consumidores. Portanto, houve aqui um processo educativo que levou algum tempo, uma fase inicial. Hoje em dia, já com esta tração que já temos a ter e alguns clientes maiores, já se torna mais fácil, mas no início é sempre difícil, obviamente. E depois diria também, se calhar aquela parte inicial de arranjar pessoas que confiem em nós, que acreditem em nós para lançar uma tecnologia no site deles, uma versão beta, portanto uma versão mais instável. Foi ali uns meses mais difíceis, mas essa parte pelo menos já acabou. Atualmente já conseguem ser autossustentáveis? Falava de rondas de investimento, ainda procuram investidores? Como é que está assim a saúde financeira? Sim, a saúde financeira neste momento é aquilo que se espera de uma empresa que tem menos de um ano de atividade. Portanto, nós neste momento estamos, toda a nossa receita e todo o dinheiro que conseguimos angariar de investidores é para crescer a equipa, para crescer, para melhorar a tecnologia, para comprar mais dados, mais bases de dados, para melhorar o nosso algoritmo. Portanto, é um bocadinho nisso que estamos focados, não tanto na sustentabilidade financeira ainda, mas nós queremos ser autónomos, ou seja, não precisar de mais levantamento de capital nos próximos 20 meses. Portanto, é isso que nós planeamos. Portanto, até haver já um pouco desta estabilidade, mantiveram outros empregos? Como é que faziam a gestão do tempo? Isto para quem ouvir e estiver a pensar em montar um negócio não será fácil à partida, não é? Não é fácil, não é nada fácil, mas atenção que eu não quero, foi o que eu fiz, não sugiro que façam o mesmo. Eu na verdade comecei isto e saí, e os nossos sócios também, portanto tirámos de cabeça, como se costuma dizer, não estou a recomendar que o façam. Despediram-se para pensar no negócio a sério. A 100%. Achamos, ou seja, uma empresa numa fase inicial é um bebê, precisa de todo o nosso tempo que temos disponível. Portanto, achamos que era a única forma de fazer isto funcionar, era nós estarmos realmente 100% dedicados. Fizemos-lo, não me arrependo até hoje, pelo menos. E nós no início também conseguimos ali algum investimento que nos permitia ter esse investimento procuraram de onde? Como é que surgiu? É a chamada, uma ronda de investimento conhecida como Family and Friends. No nosso caso não teve a parte da Family, foram só os Friends. Entre os quais alguns da Católica. E foi assim que fizemos, portanto foi uma ronda muito rápida, uma ronda mais pequena, só para nós termos aqui, ou seja, basicamente é muito mais fácil depois conseguirmos chegar a uma fase em que conseguimos levantar capital de uma venture capital, de uma empresa mais estruturada, quando já temos uma prova de mercado, já temos uma tecnologia, ela já funciona, já conseguimos mostrar que ela está a funcionar em vários players relevantes, é muito mais fácil. Então fizemos ali uma pequena ronda no início, só para nos permitir chegar até onde estamos hoje, e agora estamos a fechar a tal ronda. Há pouco falava de algumas estimativas que tinham que fazer para chegar ao valor final. Esta pergunta é no sentido de qual é o grau de fiabilidade da conta final, do resultado, do somar de todos os dados que recolhem. Sim. Nós, ao dia de hoje, e é uma ótima pergunta, o que nós fazemos muito é nós testamos o nosso algoritmo versus cálculos feitos manualmente pela nossa própria equipa, que são pessoas que fizeram isso a vida toda, portanto, consultores. E o nosso cálculo está à volta de 80% da informação nós conseguimos recolher. Há ali algumas estimativas com um grau de dificuldade bastante baixo, portanto nós já sabemos, se me perguntarem o peso de um par de sapatos, nós já temos uma ideia bastante clara, até porque há regras europeias que já nos dizem exatamente a cada tamanho quanto é que deve aumentar. Portanto, eu diria que há ali 80% da informação já estamos bastante confiantes, há ali 20% que realmente ainda não temos a certeza absoluta. Qual é sim a maior dificuldade nesse... É muito quando a produção não é feita em Portugal. Termos acesso a qual é o tipo de energia utilizado na fábrica, quais foram os processos utilizados na fábrica. Muitas vezes até a origem da matéria-prima, as próprias marcas não conseguem ter acesso porque o fabricante na Ásia não lhes dá. Isso torna-se difícil. Portanto, aí temos que usar estimativas sem saber muito bem se são verdadeiras ou não, mas depois a marca faz esse pedido aos fabricantes. Demora algum tempo a ter resposta, mas depois quando recebe a resposta, uma vez mais consegue ir ao nosso portal e corrigir o que não estiver. O valor. Exatamente. Há pouco falava da importância da rede de contactos, no seu caso, para conseguir os primeiros clientes e fazer os primeiros testes, mas do que aprendeu na Católica Lisbon, o que é que lhe ficou mais e que se recordou mais neste processo, na construção da empresa? Eu diria que eu tive bastantes anos na Católica, portanto, na parte de licenciatura, na licenciatura que fiz em gestão, eu diria que foram um bocadinho aquelas bases, o perceber as várias áreas que compõem uma empresa, como é que funciona, ou pelo menos a base, como é que funciona cada um destes departamentos, até para eu começar a perceber para onde é que eu queria ir, se queria uma parte mais financeira, mais marketing, mais o que for.
Também a parte de estruturar os pensamentos, estruturar as ideias. Acho que muito disso foi na parte da licenciatura. Na parte de mestrado de empreendedorismo, que eu acho que foi o primeiro ano de mestrado de empreendedorismo que houve, foi o que eu fiz. Já uma componente muito mais prática, portanto aí os professores bastante exigentes e que nos estavam sempre a tirar da zona de conforto faziam com que nós conseguíssemos testar as primeiras ideias, mas ao mesmo tempo percebêssemos quais eram os passos que tínhamos que seguir até testar essa ideia. Nenhuma das minhas foi avante, portanto ficaram por ali no papel, mas deu para perceber como é que se fazia. Mas estavam relacionadas, não eram? Ou eram ideias completamente diferentes? Não, estavam relacionadas na verdade com sustentabilidade, mas não, eram completamente diferentes, nada a ver com isto. E depois, mas eu acho que da Católica é aquilo que eu tiro, e adorei os professores e tudo aquilo que a Católica fez por mim, as oportunidades que me deu e a forma como me preparou, mas aquilo que eu levo para a vida acho que é mais realmente a componente humana e social da coisa. Eu tenho amigos, tal como o sócio que fiz para a vida, tenho muitos amigos que ficaram para a vida, uma rede de contactos que me uso, não digo semanalmente, mas se calhar até semanalmente, ou seja, consigo falar com muitas pessoas muito facilmente, acabo por encontrar, e por exemplo, isto para mim no empreendedorismo é muito importante, ou seja, estou-me constantemente a abrir portas a empresas que eu se calhar para lá chegar demoraria séculos, e a rede de contactos que criei na Católica, ainda hoje em dia me ajuda bastante. O João Pedro é natural da Madeira, veio para Lisboa na altura, quando veio estudar para o ensino superior, já vinha com essa vontade de um dia ser empresário? Já era uma ambição? Sim, eu acho que sim. Acho que vem já desde sempre. O meu pai era empresário, e acho que desde pequenino que isso me foi incutido, e eu sempre gostei de ter as minhas aventuras. Levar o negócio para a Madeira é um objetivo? Claro, ou já conseguiu? Acho que é a vantagem do nosso negócio da Zero Pact, é que pode ir para qualquer lado muito facilmente, e na Madeira tem muitas marcas com as quais já trabalhamos, até uma marca que é a Mineral Fashion, que já trabalhamos, portanto há muitas marcas lá com as quais podemos trabalhar facilmente, claro que sim. Vamos aqui à pergunta da praxe. Em 30 segundos pedi-lhe para me dizer porque é que a Zero Pact é um negócio com impacto. Acho que é um verdadeiro negócio de impacto, não é? Ou seja, nós basicamente aquilo que fazemos é ajudar as marcas a calcular o impacto da sua pegada e, acima de tudo, ajudá-los a perceber onde é que está esse impacto e, a partir daí, conseguir desconstruir o produto para minimizar o impacto ambiental desse mesmo produto. Ainda há dias tivemos uma marca muito interessante que nos estava a dizer que tinha um produto muito similar a outro, só que ele sabia que aquele produto era de fast fashion, portanto, produzido na Ásia, transportes nada clean, materiais nada clean, e o deles não, era super sustentável, etc., só que eles tinham um preço muito superior ao outro. E então criámos um press release muito interessante que mostrava, ok, este é muito superior a este, mas a pegada deste era 50 kg e o do produto feito em Portugal com materiais sustentáveis era de 9 kg de CO2. Portanto, uma diferença de quase menos 80%. Portanto, nós ajudamos as marcas um bocadinho all over, não só no cálculo, mas depois também a ajudar a diferenciar-se no que toca à sustentabilidade, porque acho que a sustentabilidade também pode ser isso, um fator de diferenciação e não apenas um nice to have. João Pedro Morgado, muito obrigada, dos fundadores da Zero Pact, uma empresa portuguesa que recorre à inteligência artificial para fazer o cálculo da pegada de carbono de outras empresas. Fica por aqui mais um episódio de Negócios com Impacto. Regressamos com mais um negócio no próximo episódio. Negócios com Impacto.